Oi, pessoal! Vamos embora dar continuidade ao assunto de probabilidade. E na aula de hoje vamos ver o que significa probabilidade condicional e sua independência. Vamos ver o que significa probabilidade condicional. O próprio nome já fala, né? É uma probabilidade que ela é condicionada, ela depende de uma certa condição. Então, para dois eventos quaisquer, A e B, sendo que a probabilidade de B tem que ser maior que zero, definimos a probabilidade condicional de A, dado que B ocorreu. Então, aqui a gente vai analisar a ocorrência, a probabilidade daquele evento A, dado que já aconteceu um evento B. E aí, a notação usada é essa aqui, que é a probabilidade de A com a barrinha B. E aí, essa probabilidade condicional é dada por essa fórmula aqui. Probabilidade de A, dado que B ocorreu, vai ser igual a probabilidade de A inter B, dividido pela probabilidade de B. Por isso que essa condição aqui na definição da probabilidade de B tem que ser maior que zero, porque aqui nós temos uma fração em que o denominador é a probabilidade de B e não pode ser zero. Então, isso aqui é importante. E aí, dada essa fórmula aqui, que é muito importante também, gente, a gente consegue definir a regra do produto. Na aula passada, a gente definiu a regra da soma de probabilidades. Lembram? Que tinha dois casos, quando tem que ser de juntos, quando não pode ser de juntos. E agora, a partir da probabilidade condicional, a gente consegue definir a regra do produto de probabilidades. Tá? Então, só é passar esse B para cá multiplicando. Então, nós temos que a probabilidade de A e B acontecer pode ser dada também pela multiplicação, pelo produto da probabilidade de B e da probabilidade condicional de A dado B. De modo geral, dado três eventos A, B e C, nós temos que a probabilidade da interseção A e B e C acontecer, a gente primeiro faz aqui a regra do produto para os dois primeiros eventos, a probabilidade de A, dada a probabilidade de B, calculada a probabilidade de B dado A, e depois multiplica a probabilidade de C, dado que A e B aconteçam. Certo? Essa é a ordem. Vamos considerar esse exemplo aqui utilizando a mesma tabela dos exemplos da aula anterior. E aí nós temos a tabela aqui dos cursos de matemática pura até o curso de computação de uma certa universidade, e aqui o número de estudantes matriculados em cada curso e definido pela classe homem e mulher. E aí o exemplo em questão pede o seguinte: dado que um estudante escolhido ao acaso esteja matriculado no curso de estatística, qual a probabilidade de que ele seja mulher? Então vamos usar a letra B e A para os eventos em questão, para a gente usar a fórmula já aqui da condicional, certo? Então, os eventos aluno matriculado em estatística é o evento B, vou chamar de B, e o aluno ser mulher eu vou considerar A, certo? Então, eu quero saber qual a probabilidade desse aluno ser mulher, dado que esteja matriculado no curso de estatística. Então, essa é a condicional, certo? Tem a condição. Eu quero saber a probabilidade de ser mulher, dado que é do curso de estatística. Então, deu para deixar claro aqui que é uma probabilidade condicional e não probabilidade simples que a gente viu na aula passada, certo? Então, a gente tem que determinar a probabilidade de um certo evento, dado o acontecimento já do evento, nesse caso aqui específico, é o curso de estatística, ser matriculado no curso de estatística. Então, usando a fórmula aqui da condicional, nós temos que saber primeiro quem é a probabilidade de A inter B. Então, quem é a probabilidade de A inter B? Qual é a interseção? A, considerando aluno ser mulher. E o B é de ser de estatística. Então, qual a probabilidade de ter mulheres no curso de estatística? Aqui nessa tabela já dá pra gente, né? Que é aqui, mulheres no curso de estatística. Nós temos 20. Então, essa probabilidade aqui é 20 sobre o total, que é 200. Certo? Então, aqui em cima está descrito, olha, 20 sobre 200. E embaixo a probabilidade de B. Quem é o evento B? Só para a gente se situar. São os alunos matriculados em estatística. Então, qual a probabilidade do aluno ser matriculado em estatística? Temos aqui estatística. O total é 30. Então, a probabilidade sempre é o evento específico
sobre o total do espaço amostral. Então, 30 sobre 200, que temos aqui embaixo. E a gente corta os zeros e fica 2/3. Então, a probabilidade de em termos, né, um aluno mulher, dado que ela esteja matriculada no curso de estatística, é de 2/3. Observem que a probabilidade de ser mulher, tá? A probabilidade de A, para qualquer que seja o curso, é 85 sobre 200. Né? O número de mulheres que estão nessa universidade, dentre esses 4 cursos matriculados, é 85 sobre 200. E aí, simplificando, fica 17 dividido por 40. E com a informação de que B ocorreu, ou seja, o aluno é matriculado em estatística, obtemos 2/3. Então, o que é que significa? Então, podemos dizer que a probabilidade de A é a probabilidade a priori de A, do evento A, o evento de a estudante ser mulher. Então, você olhar assim, dada aqui de todos os estudantes, com a probabilidade desse estudante, desses 4 cursos, ser mulher. Então, essa probabilidade A aqui, que é 17 sobre 40, a gente chama de probabilidade a priori de A. E com a informação adicional de que B ocorreu, nós temos a probabilidade a posteriori, tá? Que é a probabilidade condicional. É analisar a probabilidade de ser mulher, dado uma condição de que seja do curso de estatística. E aí, note que nesse caso a probabilidade condicional vai ser maior que a probabilidade específica. Né? Logo, a informação de que B ocorreu aumentou a chance de A ocorrer. Suponha que temos uma urna contendo 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas. E aí, suponha que são sorteadas 2 bolas ao acaso e sem reposição. Ou seja, a gente tira a primeira bola, verificamos sua cor e não devolvemos para a urna. Deixamos de lado. Depois misturamos as bolas restantes e retiramos a segunda bola. E aí esse diagrama aqui vai ilustrar todas as possibilidades. Então aqui você tem uma urna com as 5 bolas. Então qual a probabilidade de eu retirar uma bola branca? É de 2/5. E qual a probabilidade de eu tirar uma bola vermelha? A primeira bola vermelha é de 3/5, tá? E aí, observem que esse segundo galho aqui, essa segunda parte da árvore, ela indica as probabilidades de ocorrência, sendo que para a segunda bola, dada a retirada da primeira bola. Então, são probabilidades condicionais. Aqui a gente não vai nem aplicar a fórmula, porque no diagrama de árvore já está indicando aqui as probabilidades condicionais para esse caso. E aí, vamos analisar, por exemplo, qual a probabilidade da segunda bola ser branca, dada que a primeira foi branca? 1/4. Qual a probabilidade da segunda bola ser vermelha, dada que a primeira foi branca? 3/4. E assim por diante, certo? Então, aqui, vamos calcular essa probabilidade aqui desse exemplo. Seja A indicando o evento que eu quero bola branca na segunda extração. Qual a probabilidade de a gente garantir, né? Qual a probabilidade de a gente ter a bola branca na segunda extração? Então, a gente vai chamar de P de A essa probabilidade que a gente quer calcular. Então, quando é que isso acontece? Isso acontece nesses 2 casos aqui, ó. Quando a primeira for branca e a segunda for branca, ou quando a primeira for vermelha e a segunda for branca. Então, esses 2 caminhos aqui é quando acontece. Nessa tabela aqui, a gente tem os resultados das probabilidades, tá? Então, a probabilidade de darem branca, a primeira branca e a segunda branca. É a multiplicação desses 2 eventos aqui, tá? A primeira a escolha branca e depois a condicionada de ser branca, dada que a primeira foi branca. 2/5 vezes 1/4 dá 2/20. E assim por diante. E aí, sabendo que a soma das probabilidades tem que ser igual a 1, lembra da aula passada, porque está no intervalo entre 0 e 1. E aí, como eu quero as chances dessa segunda bola ser branca, qual a probabilidade? Então, existem essas 2 possibilidades. Ou branca, branca, ou vermelho e branca. Então, temos aqui ou aqui. E o ou é a regra da soma, que a gente viu também na aula passada. E aí eu vou somar essas 2 probabilidades. Lembrando que como são eventos disjuntos, não tem elementos em comum, então a gente não precisa subtrair aqui a interseção. A gente só faz a soma mais simples. Então, a probabilidade das 2 virem brancas é de 2 sobre 20.
E da probabilidade de vir a primeira vermelha e a segunda branca é de 6 sobre 20. Soma aqui vai ficar sobre 20, 2 mais 6, 8. A gente simplifica aqui, fica 2 quintos. Entendeu? Então, só lembrando que aqui, porque não usamos fórmula, porque o próprio diagrama já apresentou para a gente o valor das probabilidades condicionais. Se os eventos forem independentes, como é que fica a regra do produto? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de probabilidade condicional, existe aquela condição, existe uma dependência da ocorrência do evento anterior. Então, quando eu digo que a probabilidade de A dado B, quer dizer que o evento B, ele interfere na probabilidade do A acontecer, certo? Mas se esses eventos forem independentes, se o que acontecer com o evento A nada interfere no evento B, dizemos que esses eventos A e B eles são independentes. E dessa forma, se eles são independentes, então não depende nada a ocorrência da probabilidade de A com B. Então, quando esses dois eventos são independentes, temos que a probabilidade condicional de A dado B vai ser propriamente dita a probabilidade de A, tá? Porque a gente não vai depender nada de B. Então, a regra do produto para esses casos independentes vai ser simplesmente a multiplicação da probabilidade dos dois eventos. E não necessariamente precisa da probabilidade condicional, como a gente viu no slide anterior, certo? Em outras palavras, dois eventos A e B são independentes se a informação da ocorrência ou não de A não altera a probabilidade da ocorrência de B. Isto é, a probabilidade de B dado A vai ser igual à probabilidade de B. Se eu tenho 3 eventos independentes, a probabilidade da interseção desses 3 eventos vai ser a multiplicação das suas probabilidades. E aí agora vamos considerar esse exemplo. Uma caixa também, só que agora contém 3 bolas brancas e 7 vermelhas. E aí 2 bolas vão ser retiradas da caixa, uma após a outra também, sem reposição. Determine o espaço amostral e as probabilidades de cada evento, de cada par de evento possível. Então, lembra lá daquele exemplo da aula passada, da moeda, que a gente lançava 2 vezes a moeda, e qual era o espaço amostral? É bem semelhante, tá? Nosso espaço amostral aqui agora também vai conter 4 possíveis eventos, onde o primeiro evento eu tirar as 2 bolas brancas, e aí só chamamos B1 e B2 para considerar que são 2 bolas brancas, tá? Mas podia ser BB mesmo. B1, V2 quer dizer que eu tirei uma bola branca e uma bola vermelha, depois eu tirei a primeira vermelha e a segunda branca, e o último evento aqui do nosso espaço amostral é tirar as 2 bolas vermelhas. E aí, para cada par de evento, vamos calcular as suas probabilidades. Então, a primeira probabilidade aqui é considerar que eu tirei as 2 bolas brancas, que a primeira bola foi branca e a segunda bola foi branca. Lembrando que é um i, então a gente usa a regra do produto. Se fosse um ou, seria a regra da soma. Então, a regra do produto aqui é a probabilidade de tirar a primeira bola branca e a segunda também ser branca, certo? E aí, a gente usar aqui a fórmula que a gente viu lá no slide anterior a esse, que era condicional, a gente teria que P1 interseção P2 seria a probabilidade condicional de tirar uma branca, depois a outra, e depois vezes a probabilidade de B1. Mas aqui observa o seguinte, aqui a gente não está colocando uma condição. Por exemplo, qual a probabilidade de eu tirar a segunda bola B, dada que a primeira foi branca? Não. Aqui é independente. Aqui ele quer saber quais as chances das 2 virem brancas. E não a condição de eu quero obrigatoriamente a segunda branca, dada que a primeira foi branca. Não. Então, se é independente, então aqui consiste simplesmente que a probabilidade de tirar uma bola branca, dada que a primeira foi branca, vai ser simplesmente a probabilidade de B. Com B. Certo? Porque são independentes. Se fosse uma condicional, uma dependência, não, eu quero que a segunda seja branca, dada que a primeira foi vermelha, por exemplo, aí seria uma condicional. Mas aqui ele não pede condicional, ele só pede a probabilidade para cada par de evento possível. Quais são as probabilidades das 2 virem brancas? Então, a gente vai calcular a probabilidade da primeira vir branca vezes a probabilidade da segunda vir branca. Então, qual a probabilidade da primeira vir branca? 3 sobre 10, porque eu tenho um total de 10 bolas e das 3 que são brancas.
3 décimos. Como é uma retirada sem reposição, então qual a probabilidade da segunda vir branca? Então, como a gente tirou a primeira, então o total de 10 passa para 9, e como a primeira foi branca, aqui a probabilidade da segunda vai ser 2 sobre 9, porque a primeira já foi retirada branca, certo? E para os outros casos também é igual a explicação, tá? Aqui são eventos independentes, e aí nossa condicional vai ser simplesmente a probabilidade do evento. Então aqui, por exemplo, a probabilidade de vir vermelha e branca. E aí a probabilidade de vir vermelha é 7 sobre 10, porque é um total de 7 bolas vermelhas. Eu tenho 7 vermelhas de um total de 10 bolas. Então, é 7 sobre 10. Vezes a probabilidade de vir uma branca. Eu tenho 3 bolas brancas de um total de 9, já que a primeira já foi retirada e é sem reposição. E aí temos 7 sobre 30. E uma das relações mais importantes envolvendo probabilidades condicionais é dada pelo teorema de Bayes, ou Bayes, depende da pronúncia, mas vamos chamar de Bayes mesmo, para ficar mais fácil. E aí, a versão mais simples desse teorema é dada aqui nesse slide. E aí, o teorema de Bayes sintetiza todo o nosso estudo sobre probabilidades realizados até aqui. Tudo que abordamos a falar de probabilidade, todos os conceitos e propriedades apresentadas estão resumidos em uma forma simples matemática, que é essa aqui. Então, a probabilidade de A dado B, essa aqui é a fórmula da probabilidade condicional que a gente viu no slide anterior, e é dada pelo teorema de Bayes da seguinte forma. A probabilidade de A dado B vai ser igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A dividido pela probabilidade de B. Tá? É um tema muito importante e vamos ver alguns exemplos de aplicação dessa fórmula. Mas antes do exemplo, deixa eu colocar só essa observação aqui, tá? Então, temos aqui o teorema de Bayes, que dada a probabilidade de A dado B, a gente vai aplicar isso aqui. Então, temos P de A, que é a probabilidade inicial de A, tá? E dada a informação de que B ocorreu, ou dada a suposição de que B venha a ocorrer, certo? Nós temos a probabilidade posteriori de A dado B pelo teorema. Ou seja, atualizamos a probabilidade inicial, multiplicando simplesmente pela probabilidade de B ou a suposição de B venha a ocorrer dado A pela de B. E mais uma vez, observe que lá, como eu falei no começo, né? A probabilidade posteriori é maior do que a probabilidade a priori, e tanto na condicional de A dado B, como na condicional de B dado A, vai ser maior do que a probabilidade de B. Então, vamos ver um exemplo da aplicação desse teorema. Mas antes disso, eu queria destacar uma observação aqui, é que essas questões que envolvem probabilidade condicional, a parte mais complicada é a gente conseguir interpretar na questão qual é o evento e qual é a condição e poder aplicar um teorema. Porque a parte de aplicar o teorema é só substituir na fórmula os valores. Mas a questão é também interpretar. É a parte que vocês têm que ter mais cuidado, é na parte de identificar quem é o evento, quem é a condicional e poder aplicar o teorema. Então, aqui eu criei uma tabelinha para deixar um pouco mais claro sobre o que realmente o problema está pedindo. Então, vamos lá. Exemplo. Segundo os seguintes dados supostos sobre câncer de mama, qual é a porcentagem de uma mulher qualquer obter o resultado positivo em uma mamografia e realmente está com câncer? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma tabela, chance de ter câncer, chance de não ter câncer, o resultado possível no exame e o resultado do exame dá negativo. Então, inicialmente, uma probabilidade a priori que ele quer é qual a porcentagem, qual a probabilidade de uma mulher realmente estar com câncer. Essa seria a probabilidade a priori. Só que aí ele coloca uma condição. Qual é a porcentagem de uma mulher realmente estar com câncer, dado que obteve um resultado positivo em uma mamografia, certo? E aí, lembra que a condicional é supor que vai ocorrer ou já aconteceu, tá bom? Então, aqui vamos considerar o evento A como chance de estar com câncer e o evento B obtendo um resultado positivo,
certo? Então, a probabilidade de A seria se fosse perguntar qual a porcentagem de uma mulher qualquer realmente está com câncer. Então, seria calcular só a probabilidade de A. Mas aqui ele põe uma condição e aí ele diz qual a chance, né, de estar com câncer, qual a probabilidade, dado que obteve um resultado positivo, que ele chamou de B. Então, a gente tem aqui a probabilidade de A dado B, chance de ter câncer obtendo um resultado positivo. Probabilidade de B dado A, a chance de obter um resultado positivo tendo câncer. Probabilidade de NA é a chance de não ter câncer. Esse N na frente representa o não. E a probabilidade condicional de B dado não A, a chance de obter um resultado positivo não tendo câncer. Então, aqui eu discriminei, né, cada probabilidade para deixar de forma mais simples, a gente compreender aqui as probabilidades condicionais. Então, qual é essa que eu vou usar? Qual é a que eu tenho que calcular? Essa aqui, a probabilidade condicional de A dado B. A chance de ter câncer obtendo um resultado positivo. Então, vamos lá. Aqui, na tabela, já está discriminado aqui os valores de cada probabilidade. Então, precisa calcular. Já está descrito aqui, então a gente só vai substituir na fórmula. Então, lembrando aqui a fórmula em cima, essa primeira parte aqui é a fórmula da definição de probabilidade condicional lá do começo da aula. Mas a gente vai aplicar aqui o teorema de Bayes, que é essa segunda parte aqui, né? Então, vamos lá. A probabilidade de A dado B. Então, a parte de cima, eu tenho que calcular a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Então, o que é a probabilidade de A? A probabilidade de a chance de ter câncer. Então, a gente olha aqui na tabela qual é a chance de ter câncer sem nenhuma condição, é de 0,01%. Então, a gente multiplica aqui 0,01 vezes a probabilidade de B dado A. Qual é a probabilidade de B dado A? A chance de obter um resultado positivo tendo câncer. E olhando aqui na tabela, resultado positivo tendo câncer é de 0,8. Aí em cima a gente multiplica. E embaixo, aqui na fórmula, é a probabilidade de B. Qual é a probabilidade de B? A probabilidade de obter um resultado positivo. Então, está aqui descrito nessa terceira coluna, resultado do exame positivo. Só que essa probabilidade de B, ela está discriminada aqui, mas ela está relacionada também com a porcentagem de mulheres. Então, 1% das mulheres que têm câncer tem resultado do exame positivo. E 99% que não tem, pode ter essa porcentagem aqui do exame da positivo. Então, a gente vai fazer essa multiplicação, tá? Porque, ou seja, 80% dos resultados positivos têm uma frequência em 1% das mulheres. A gente multiplica. E 0,096, ou seja, 9,6% dos resultados positivos está relacionado com 99% de não ter câncer, essa frequência. Por isso que a gente multiplicou e soma as duas, porque ou esse caso de ter câncer ou não, tá? E aí o resultado, resolvendo essa conta, deu 0,077. Ou seja, multiplicando por 100 para a gente obter aqui em relação de porcentagem, 7,8. Que significa que 7,8% das mulheres, a chance de uma mulher que fez a mamografia obteve resultado positivo e realmente ter câncer, é de 7,8. E vamos para o último exemplo da aula de hoje, que diz o seguinte: as fábricas A, B e C são responsáveis por 50%, 30% e 20% do total de celulares produzidas por uma empresa. Os percentuais de celulares defeituosos na produção dessa fábrica valem respectivamente 1%, 2% e 5%. Um celular produzido por essa empresa é adquirido em uma loja por um cliente. Qual é a probabilidade do celular adquirido pelo cliente apresentar defeito de fábrica? E qual a probabilidade de um celular com defeito ter sido fabricado na fábrica C? Então, mais uma vez, eu deixei aqui discriminado as variáveis e as probabilidades para a gente deixar especificado o que cada uma significa, o que é que a gente quer calcular, certo? Então, por exemplo, para cada item da fábrica A, B e C, eu utilizei a mesma letra, tá? A probabilidade de A é a probabilidade dessa celular ser fabricado na fábrica A. Então, fábrica A, fábrica B, fábrica C. E a letra D eu usei para o evento dos celulares com defeitos, celulares defeituosos, tá? Então, por exemplo, aqui, P de D é a probabilidade total da empresa produzir um celular defeituoso. E essas probabilidades condicionais aqui
são com relação a cada fábrica. Então, P de A dado D é a probabilidade da fábrica A produzir um celular defeituoso D. E aí, a primeira pergunta é: qual é a probabilidade do celular adquirido pelo cliente apresentar defeito de fábrica? Então, ele quer a probabilidade de D, não é condicional, é simplesmente a probabilidade de celular ser defeituoso. Então, primeiramente, precisamos calcular a probabilidade total da fabricação de um celular defeituoso. E aí, para isso, nós temos aqui uma probabilidade simples, uma probabilidade de união, que é um ou. Ou um celular ele é fabricado com defeito pela fábrica A, ou pela fábrica B, ou pela fábrica C. E aí a gente aplica a regra da soma das probabilidades. E aí, para a fábrica A, nós temos que fazer essa multiplicação aqui das porcentagens, porque a fábrica A é responsável por 50% da produção, a gente coloca aqui 0,5, vezes a probabilidade, a chance, a frequência que eles produzem celulares com defeitos, que é de 1%. Então, aqui fica 0,01, corresponde a 1%. Mas 30% aqui dos celulares são feitos pela fábrica B e a frequência que esses celulares são feitos com defeito é de 2%, então a gente multiplica 0,3, 30% vezes 0,02. E o mesmo para a fábrica C, e obtemos o resultado de 0,021, ou seja, 2,1% dos celulares dessa empresa são defeituosos. E aí, para a segunda pergunta, ele diz o seguinte: qual a probabilidade de um celular com defeito ter sido fabricado na fábrica C? Então, aqui temos uma condicional. E qual é a condicional que ele quer? Probabilidade de C dado D, ou seja, a probabilidade da fábrica C produzir um celular defeituoso. Tá? Então, vamos aplicar aqui a fórmula de Bayes, que é essa segunda parte aqui, certo? Então, a probabilidade de C dado D vai ser a probabilidade de C vezes a probabilidade de D dado C, dividido pela probabilidade de D. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de C? Qual é a probabilidade do celular ser fabricado na fábrica C? Temos aqui 20%, então é 0,2. Vezes a probabilidade probabilidade de D dado C. A gente inverte aqui, tá? Lembra que a fórmula inverte, né? Aqui inverte a condicional. Então, qual a probabilidade do celular com defeito, dado que ele foi feito na fábrica C? Então, aqui, a porcentagem dos celulares que são defeituosos da fábrica C é de 5%. Então, a gente multiplica 0,05. Dividido pela probabilidade de D, que é a probabilidade dos celulares defeituosos, a gente calculou já aqui que deu 0,021. Então, fazendo a conta, nós temos que isso aqui vai dar aproximadamente 0,4476 ou 47,6%, que é a probabilidade da fábrica C produzir um celular defeituoso. Desse celular, né, sendo defeituoso da fábrica C. Então, gente, é isso. Mais uma vez eu digo, qualquer dúvida, pergunta lá. Mas a parte mais difícil desse assunto mesmo, que vocês podem ter percebido, não é nem calcular as probabilidades, e sim interpretar a condicional. Quando é que é P de C dado D e quando é P a probabilidade de D dado C. Então, é só tomar cuidado com essa questão de interpretação. Ler bem o problema, voltar, interpretar direitinho, colocar. Por isso, uma dica que eu faço é sempre colocar uma tabelinha assim das condicionais, para você entender bem o que é que cada um está dizendo, cada condicional está afirmando, e poder assim aplicar a fórmula do teorema de Bayes.